Olá, meus queridos hoteleiros! Tudo bem com você? Começando mais um episódio do Papo de Hoteleiro. Hoje eu tenho um convidado inusitado, né? Um pouco diferente aí. Não é um hoteleiro raiz, como vocês estão acostumados, mas eu tenho certeza que ele tem muita história boa para contar, que é Gustavo Amaral, que, além de estrategista digital, também escreveu um livro, que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Chamado Da Fazenda para o Mundo. E aí, Gustavo, tudo bem? Olá, Alice, obrigado pelo convite. Olá, pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado pelo convite. E vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? Não sou hoteleiro, mas sou formado em turismo. Sou formado em turismo, então ensino um pouquinho. A gente descobriu isso agora, essa afinidade aí, né? Não atuo na área, mas sim, minha única graduação que eu tenho é turismo. Ah, legal, legal. Bom, Gustavo, a gente começa sempre fazendo o check-in, né, dos nossos convidados. Então, vou pedir para você se apresentar, contar essa trajetória que eu já vi um pouco aqui, que é bem, né, inusitada, transita aí por várias áreas diferentes, né? Então, conta pra gente quem é o Gustavo. O Gustavo Amaral é um cara que nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena. Somos conterrâneos. Somos conterrâneos. Sou de Porto Alegre, mas não... Somos gaúchos. Eu nasci numa cidade chamada Santa Cruz do Sul, no interior. Uhum. Vivi lá até meus 18 anos, na fazenda. E depois eu consegui sair da fazenda e fiquei 10 anos no exército. Segui carreira militar. Uhum. E aí, depois dessa vida de somando 13 mais 10, 23 anos nessa vida, eu resolvi abandonar tudo, largar a carreira estável, tudo. E viajei o mundo por 67 países, direto, sem parar. Saí da porta de casa. 2 anos depois eu terminei lá no Nepal e voltei para cá. E aconteceu um monte de coisa no meio do caminho. Voltei para cá por causa de um concurso público. E hoje eu trabalho no online como estrategista digital. Eu sou estrategista e eu ajudo experts, pessoas que têm um produto digital, porque é muita coisa para eles fazerem, né? Não tem como ele atender o público, fazer o conteúdo. Bem que você tá falando. E tá trabalhando com tráfego pago, gestão, ICS, um monte de coisas, e edição de vídeo. Então eu deixo o expert trabalhar com o que ele gosta, que é o público, e eu fico nos bastidores tocando todo o trabalho pesado. Todo o resto. Muito bom, muito bom. Bom, vamos começar pela parte mais incrível, sensacional, é você sair do exército para viajar. Né? O que aconteceu que deu essa virada aí de chave para você entrar nessa aventura aí de 2 anos? Então, hoje eu sei por que foi, mas na época eu não sabia. Foi só um impulso, assim. Porque eu já estava 3 anos vivendo na fazenda, num lugar que eu não gostava. Trabalho duro, acordar cedo, eu estudava longe já era roça, já era interior. E o colégio ficava 3 quilômetros. Então eu tinha que caminhar 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para voltar. Então eu já passei 3 anos que eu não gostava do que eu fazia. Então, quando apareceu o exército, pra mim foi a tábua de salvação. Eu não via outra coisa pra fazer. Falei, cara, é aqui. Tô aqui dentro. O que eu faço pra ficar aqui? Aí fiz concurso, fiquei, estabilizei, poderia ficar lá até hoje, 30 anos. Mas quando bateu mais 10 anos de exército, eu percebi que eu não estava vivendo a minha vida. Eu passei 13 anos vivendo o sonho do meu pai. Meu pai queria ter uma fazenda, criar vaca e etc, mas não era minha. E daí eu me agarrei à primeira coisa que apareceu, que era o exército, e lá dentro eu fiquei. Só que daí também eu não vivia a minha vida. Eu vivia a vida do exército. Eu cumpria ordens. Sargento, faça isso. Sargento, faça aquilo. E aí, então, depois de 23 anos nessa batida, eu percebi, cara, eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo a vida dos outros. E eu gostava muito de viajar. E aí, eu viajava pelo exército, ou para competir, que eu era atleta também. Só que eu não curtia os pontos turísticos do lugar. Eu tinha que estar sempre preocupado com a missão ou com a competição. E eu falei, cara, não quero isso mais pra minha vida. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. E aí eu larguei tudo de mão, pedi exoneração, saí do emprego estável. Todo mundo me crucificando na época. Como você vai abandonar? Todo mundo querendo, né, fazer concurso público pra entrar. Carreira militar, de alta patente, não sei o quê. Eu falei, não quero, cara. Não quero. Pra mim não é só dinheiro. Eu sei o meu potencial. Já tinha uma veia empreendedora na época. Eu falei, cara, eu vou sair, eu abro algum negócio, eu me viro, mas eu não quero ficar aqui, mas sendo limitado. Não quero alguém falando como é a minha vida. E aí eu procurei uma overdose de liberdade. Então, se eu nunca tinha saído nem do país... Tipo, grito de liberdade mesmo. Vou viajar? Vou. Mas daí também eu vi que era muito caro, né? Você trabalha com isso, com turista, sabe que daqui até a Tailândia é um voo de 7 mil reais, na promoção, às vezes é 10. Então eu pensei, cara, eu quero ir pra Tailândia. Mas daí depois eu quero ir pro Japão. E depois eu quero ir pra Coreia. Então fica esses lugares, eu tenho que ir e voltar, ir e voltar. Aí eu pensei, eu posso fazer tudo de uma vez só. Não vou gastar passagem nenhuma e vou de carona, vou de ônibus. E dito e feito.
Conheci minha esposa naquele mesmo ano e juntos a gente foi por 67 países. Não, você ainda conheceu a esposa ainda com essa veia também aventureira. Isso aí. Eu conheci ela uma em probabilidade pouca, pequena, eu já tava né, quando... Eu não conheci e viajei. Eu Aham. conheci ela, a gente fez uma viagem curta por 5 países na América do Sul. E aí depois de 1 ano já com ela, já morando junto, aí eu falei... Dá uma estendidinha aí, de 5 pra vamos 60. vamos continuar. Ela, bora, a gente não tem nada a perder mesmo e fomos. Que maravilha. Então você não foi sozinho, aí já Ela foi comigo, foi a guerreira que me ajudou a prosseguir, porque aconteceu, não é só alegria, né? É só conhecer a Roma e Paris e as praias da Tailândia. Tem a hora que o calo aperta, que a saudade aperta, Sim. que os percalços acontecem. A gente dormiu na rua porque o ônibus não passou, a gente foi assaltado 2 vezes. Então, é naquele momento que você precisa de um suporte. Sim. E aí, quando um não deixava o outro desistir. Um tava mais baixo, cara, não tô aguentando. Não, vamos lá e tal. E o nosso YouTube também ajudou, né? Meio que você cria um compromisso. Eu falo isso nas minhas palestras também. Você já criou, então, o YouTube você já criou quando começou o YouTube, a viagem? começou a viagem, eu criei o YouTube. E aí era um vlog, né? Hoje eu tô aqui, então todo dia era um vídeo num lugar diferente. Hoje eu tô na Turquia, amanhã eu tô na Bulgária, amanhã eu tô na Romênia, e assim é indo. E aí, o YouTube serviu como um compromisso. Hoje eu falo isso nas palestras. Se você quer cumprir uma meta, faça um compromisso. Sim. Faça um compromisso com quem você ama, faça um compromisso com o público. Sim. Chegue no seu Instagram e fala, você tá acima do peso? Se compromete, eu vou perder 5 quilos. Eu vou parar de fumar. É um compromisso. Porque daí você pensa, quando você for pegar um cigarro de novo, você vai pensar... Tem que prestar conta pra alguém, Você né? tem que prestar conta pra alguém. Porque daí vem o compromisso. Cara, eu me comprometi. Sim. E aí você fala, cara, não vou fazer. E funciona. E por onde começou essa viagem? Por onde vocês foram primeiro? A gente estava aqui no Rio de Janeiro, aí são 67 ao todo, né? Mas a gente fez 5 primeiro. A gente fez Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru num bate e volta. Aí conheceu ali Machu Picchu, o deserto do Atacama, principalmente, e voltamos. Aí eu voltei para um outro serviço burocrático que eu tava, que eu também não gostava, que eu só precisava do emprego, então eu saí do quartel para ir para uma coisa mais chata ainda. Sim, para poder pagar os boletos. Para poder pagar os boletos. Aí eu não gostei mais daquilo, aí joguei tudo pro ar de novo e acho que uns 3, 4 meses depois eu já organizei a viagem, planejei, fiquei 3 meses só planejando o roteiro. Eu ia perguntar isso, você montou uma estratégia. Como estrategista, você imagina que naquela você época, isso a vida, né? isso, a vida militar já meio me ensinou a ser um estrategista por natureza, já ser um planejador, né? Então eu planejei certinho o roteiro, eu vou sair aqui do Rio de Janeiro e vou subir pelo Nordeste brasileiro e vou para Belém, Manaus e vou para Venezuela e fiz a volta ao mundo no mapa com o dedo. E essa mesma rota eu contei num vídeo no YouTube. Um dos primeiros vídeos do meu canal no YouTube tá lá. Olha, galera, semana que vem eu vou começar a volta ao mundo. Foi o compromisso também. E eu mostrei um mapa. Eu vou passar por aqui, dou a volta no globo e volto para cá. E foi o que aconteceu. Mais ou menos, né? Porque lá no Nepal eu tive que voltar. Sim. Mas eu não cheguei a dar a volta ao mundo. Que dali do Nepal eu ia seguir para Indonésia, Austrália e voltar para cá. Mas daí do Nepal eu voltei para cá. Entendi. E você nessa estratégia, você já estipulou, por exemplo, os meios de transporte que você ia usar? Você ia de ônibus daqui para ali, ia de carona de lá para cá? Ou foi indo e as coisas vão acontecendo? Eu planejei. Muita coisa foi planejada e não executada. A gente foi ajustando o planejamento no meio do caminho. A gente tinha uma ideia inicial de pegar carona. Mas aí a carona tava demorando muito. Ficava, às vezes, 2 horas na estrada para passar um caminhão e dar e tal. E aí eu tinha uma verba guardada. Eu não fui com R$0. Eu tinha um cálculo mais ou menos de $20. Eu podia gastar, pelo período que eu planejei, de 2 anos, eu poderia gastar $20 por dia. E aí eu olhei o orçamento, cara, dá pra botar um ônibusinho aqui e tal. A gente usava aplicativos de carona também. Que era muito mais fácil. Marcava a hora, me pega aqui e me leva até tal lugar. Sim. Aí a gente começou com a ideia de carona para economizar dinheiro, mas no fim a gente viu, cara, estamos perdendo mais tempo. Sim. E quando você perde tempo, você para, você come, você gasta mais, então é melhor ir mais rápido. Aí a gente acabou fazendo 90%, 95% da viagem de ônibus. Ônibus e carona por aplicativo. E, claro, aí quando tem que ir para uma ilha e voltar, como Cuba, a Islândia, aí sim, voos. E para a gente cruzar o Atlântico e ir até a Europa, também a gente pegou um voo. Foi os únicos voos da viagem. Legal. Dos países que vocês conheceram, né? Qual que você teve mais, assim, choque cultural? Ou por algum motivo, enfim, foi o mais surpreendente, assim?
Choque cultural a gente teve 2 vezes. Foi quando a gente mudou a religião do país. Então, enquanto a gente estava na América, era tudo igual. Tudo igual ao Brasil. País de terceiro mundo, ali México e Colômbia e bababá. Aí a gente foi pra Europa. A Europa é um pouquinho melhor, porque a condição dos caras lá é um pouquinho mais organizada e tal. Mas quando a gente foi pro Marrocos, a gente chegou no Ramadã, que era o religioso deles lá. Eles são muçulmanos, então eles passam um jejum durante todo o dia. Então, aquilo ali já foi um choque cultural. Falei, caraca, os caras passam o dia inteiro, não come nada, não bebe nada. A gente foi no deserto do Saara, 50 graus. Os caras dormindo de dia para poder de noite, para poder tomar água. E aí, e quando dava às 6 horas da tarde, quando acabava o Ramadã, tinha cerimônias lá nas mesquitas e tal, tinha um grande banquete. A primeira coisa que eles faziam era dar comida pra gente. Antes de saciar sua própria fome, seu jejum de 12, 13 horas, ele servia o próximo. Então, teve um dia que a gente estava nas Medinas de Marrakech, lá sentado, esperando um ônibus. A gente estava esperando, eu acho. E aí, tocou lá as mesquitas. E a gente nem estava fazendo jejum. Sim. A gente não é muçulmano. E aí, a primeira coisa, quando tocou as mesquitas, começou a chegar, assim, copo de suco, de o chá marroquino deles, doce. E as pessoas foram entregando pra gente, assim. E a gente, assim, nossa, eles servem pra depois comer. E aí chamava, a gente quer vir pro banquete e tal, tudo em mímica, ou um francês arranhado. Você chegou bem na época do Ramadã lá. Bem na época do Ramadã. Os 15 dias que a gente ficou no Marrocos foi durante o Ramadã. Muito, muito bacana. E o segundo foi quando a gente cruzou a Rússia e entrou na Mongólia e conheceu a cultura asiática. Aí parece outro universo também. É aquela cultura do budismo, um pouco de hinduísmo. Sim. Confucionismo tem também na China. Então, a cultura asiática, ela é... Além de ter uma cultura diferente de religião, os costumes também são diferentes. Sim. Então, o chinês ele faz barulho para comer. Então, isso é sinal de educação. Então, quando eles viam a gente comendo em silêncio, eles olhavam e apontavam. Então... Você é o estranho no ninho, né? Você é o estranho no ninho. Porque muita gente acha... As pessoas do meio do turismo, da hotelaria, sabem que tem muito chinês. O chinês vem muito ao Brasil. O chinês está em toda parte. Todo lugar do mundo que a gente cruzou, tinha um chinês lá. Sim. Só que é uma pequena parcela dos chineses que conhece o mundo. Os chineses são mais de 1 bilhão de pessoas. Quando você chega na China, você encontra os chineses que nunca saíram de lá. Sim. Então, eles olhavam pra mim. Chinês raiz, né? O chinês raiz. Nunca saiu da China. Sim. Então, ele olhou pra mim. Na época, eu tinha um cabelo até aqui, a cintura, uma barba até aqui. Aí olhava assim, um cara branco com aquela barba. A minha esposa é morena, mulata, o cabelo encaracolado. Olhava e começava a apontar, como se fossem alienígenas. E falava no chinês dele lá e começava a olhar assim. E toda vez que a gente fazia um movimento, eles apontavam. Sim. Ali, tá comendo sem fazer barulho. Assim, e é diferente. Tudo super lotado. Parecia, todo lugar que a gente ia era Madureira no Natal. Madureira no Natal agora. Você vai no Madureira agora no Natal, tá aquela muvuca no Mercadão de Madureira lá. O 25 de março, o 25 de março em São Paulo. Mesma coisa, muvuca. Ai, todo lugar na China é assim, super populoso. Cruzamento de tuk-tuk, que é aquelas motos que cabem 2 pessoas. Então aquilo ali foi um choque cultural tremendo. É engraçado, você falou das religiões, né? Eu tive a oportunidade também de ir pra Tailândia e lá tem o hinduísmo e tem o budismo, né? Você vê... Na mesma avenida tem um templo hindu e da frente tem um budista. E já é bastante diferente. Assim, você consegue perceber, né? Quando você entra num templo hindu, não tem nada a ver com o templo budista, assim. E eles, né, andam na mesma vibe ali, né? Tudo junto, uma mistura, né? Sim. Eu lembrei disso quando eu fui pra Bahia. Esses tempos em Salvador também acontece. Tava tendo uma comemoração, alguma coisa do candomblé, ali no Pelourinho, e daqui a pouco tava tendo uma romaria da igreja que tava saindo, assim, no meio do negócio do candomblé. É tão incrível, né, essa coisa do respeito mesmo, né? O respeito, eles dão bem. De ser tão diferente, mas ao mesmo tempo conseguir, né, respeitar a escolha, né, e exatamente, se dão bem e tudo funciona, né? Sim. Puxando a brasa aqui para o nosso assado de hotel, como que foi nessa viagem a questão de hospedagem? O que vocês optaram por hospedagem? Tinha um padrão? Ficava na casa de alguém que oferecia? Como que era? A gente não tinha dinheiro, né? O hotel... Você falou $20 por dia, $20 por dia não dá nada, né? Na Europa, você não consegue ficar em nenhum lugar por menos de $30 por dia. Então, a gente usou um aplicativo da internet, que é tipo que as pessoas oferecem o que ela tem para você ficar na casa dela, gratuitamente. Então, eu tenho um sofá, eu tenho um quartinho nos fundos, às vezes eu tenho um quarto mesmo, às vezes eu tenho um quintal com o meu cachorro, boto sua barraca lá. Então, era isso. Então, a gente entrou no aplicativo, a gente recebeu antes em casa, recebia argentinos para pegar as referências.
E aí a gente ia mandando convite. E aí era igual vendas, né? Hoje eu trabalho com vendas. Tinha um funil, hoje tem um funil de vendas, eu trabalho com isso, com vendas. Você aborda tantas pessoas e tantas pessoas te escutam e tantas pessoas compram. Era a mesma coisa, chegava em Paris, mandava 50 convites, por favor, me recebe. Aí, tipo, 5 respondiam e 1 aceitava. Então, no começo, eu mandava 1 e esperava a resposta. E aí eu percebi que, cara, não adianta, eu tenho que mandar em massa. Eu copiava. Assim. Então, eu vou pra Salvador, na Bahia. Disparo em massa, 50 pessoas. Se mais que 1 aceitar, eu escolho. Mas geralmente era assim, eu mandava 50 convites e 1 pessoa aceitava. E teve algum lugar que não recebeu nenhuma resposta? Assim, tipo... Teve, por exemplo, Paris. As cidades mais turísticas, como Paris, Roma, elas já têm muita demanda. Então, a pessoa que se submete a isso, ela já recebe muitos convites, né? Sim. Agora, cidades pequenas que ninguém passa, tipo, passei em Tirana, capital da Albânia. Ei, tranquilo, mandou convite para um brasileiro. Então, eu já contava a minha história um pouquinho. Sou brasileiro, tô viajando o mundo. A pessoa conectava e aceitava. Mas, aí falando em hotel, a gente trabalhou em hotel. Então, em Cancún, por exemplo, a gente chegou 1 mês antes do nosso voo, que a gente queria chegar logo após o inverno. E, cara, não dá pra ficar na casa de alguém por 1 mês. Sim. Então, a gente fez trabalho em troca de hospedagem. A gente trabalhou num hostel, eu ficava de atendente na madrugada e a minha esposa de atendente durante o dia. A gente trabalhava 3 dias e folgava os outros 4 para conhecer Cancún, Tulum, os cenotes, tudo aquela maravilha toda. E a gente fez a mesma coisa em troca de trabalho em Roma. Aí foi um hotel muito bacana, era nos arredores de Roma, em Zagarolo. Então, ali teve uma experiência bem bacana, que a gente conseguiu conviver com a vida de um romano, a vida do italiano. E o dono do hotel, ele, já fica uma dica aí para os hoteleiros, ele conseguia, hoje, claro, com a cabeça que eu tenho de empresário, de experiência do cliente, eu vejo como ele conseguia ter essa experiência do cliente. Ele pegava o cliente, ele cozinhava para o cliente. O café da manhã do romano, a comida italiana, ele levava para as pizzas. Ele era o guia. Então, ele tinha um passeio que só ele tinha. Ele era o guia turístico de Roma, mas ele queria fazer uma coisa diferente. Então, o que ele fazia? Era o roteiro dele. Era o roteiro dele, mas olha o que ele fazia. Ele ia de madrugada. 2 da manhã, tava a gente rodando Roma vazia. Então, ele conseguia, em silêncio, aquela Fontana de Trevi, lá que tá aquela muvuca, tu não consegue tirar uma foto que tem um monte de chinês. Ó, o chinês de novo aí. Tá cheio de chinês e tal. Ele, além dos outros passeios que ele tinha, que ele levava lá pras ruínas lá do Vesúvio, lá em Pompeia e tal. Mas esse passeio, ele era o único que fazia. Ele tinha um conhecimento absurdo de história. Então, ele mostrava lá o templo da época do pagão. Aqui é Roma, aqui o Coliseu Romano. E aí você vê a cidade vazia. Vazia, assim, você consegue tirar foto, só você. E aí ele conseguia essa experiência do cliente. E aí eu via que tinha clientes no hotel que estavam lá de novo. Então, às vezes você fica perdendo energia e dinheiro para pegar novos clientes, mas às vezes é só pegar o mesmo. Sim. Então, ele tinha muita fidelidade. Isso é muito mais barato, assim como no marketing digital, né? Exatamente. É muito mais barato você vender para o mesmo cliente do que captar um lead novo, um cliente novo. Exatamente. Muito legal. Eu ia até perguntar se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar em alguns lugares nesse período, né? Então, foi sempre nessa condição de troca de hospedagem, alguma coisa assim. Em Acapulco também, a gente ficou num hotelzinho lá por 3 dias. A gente fazia essas coisas assim, fazia faxininha, atendia. E nesse caso desse romano, como ele era um senhor já, ele tinha dificuldade com redes sociais. Ele falou, cara, vocês criam para mim o meu Facebook. Na época o Instagram não era tão forte como hoje. A gente criou, montou uma plataforma. Eu já mexi um pouquinho com o digital. Então eu montei o Facebook para ele. Eu ajudei ele a botar no Booking também, essas coisas assim. E deu uma alavancada. E ele recebeu a gente de graça. E dava as refeições de graça e os passeios de graça. E eu, só pra fazer um Facebook, eu fiquei até meio assim, né? E aí, a gente até tá com planos de quando a gente voltar pra Itália, um dia a gente vai voltar lá. Ele é muito bacana. Ele. Que legal, muito bom. Desses países todos que vocês conheceram, tem algum que você moraria? Então... Você pensou, acho que vou ficar por aqui. Quando a gente saiu... quando a gente saiu do Brasil, a gente tava naquela condição, com uma outra mentalidade, né? A gente tava, cara... O Brasil é o Brasil, aqui tem muita coisa ruim, a gente vai sair pelo mundão e se a gente encontrar um país maneiro, a gente vai ficar. E aí a gente foi conhecendo, a gente foi ali pela América do Sul, viu que é tudo a mesma coisa, no México também é a mesma coisa e tal. A gente foi pra Europa, aí a gente começou a ver, um padrão de vida diferente. Mas daí a gente também começou a conversar com brasileiros que moravam lá. E aí, por exemplo, na Suíça a gente chegou lá, tinha os brasileiros e os brasileiros se queixando.
Vocês estão se queixando do quê, cara? Vocês estão morando na Suíça, tudo aqui perfeito. Reclamando do quê? Reclamando do quê? Aí você chega aqui no ponto de ônibus na Suíça, tem um cronômetro ali. 3, 2, 1. Chegou o ônibus. Chega no cronômetro. Aí ele, não, mas aqui é complicado, aqui o clima é frio. Aqui a comida não tem a mesma comida do Brasil. Então, o brasileiro ele tinha uma saudade de casa. E ele sempre vai encontrar problema, sempre. O ser humano, ele sempre encontra um problema. Então, lá na Suíça, tinha um problema que tinha que pagar, acho que 25% da sua renda em imposto de saúde. Então, o jovem reclamava muito. Pô, não uso, pô, eu não vou para o hospital. Mas era o quê? Era o jovem bancando a saúde do idoso. Então, que um dia ele vai ficar idoso e vai precisar também. E aí a gente sempre escutava as mesmas histórias, não só de brasileiros que moravam lá fora, como outros estrangeiros, né? Por exemplo, na Europa tem o cara dos países mais pobres, como Romênia, Bulgária. Sim. Ele quer morar em Londres, ele quer morar em Paris, etc. E a gente escutando essas histórias, a gente escutava muito preconceito, né? Xenofobia. Aqui só sobra pra gente os piores empregos. Aqui a gente é olhado diferente por causa do nosso sotaque, então. Então a gente percebeu que não tem nenhum lugar melhor para morar do que o Brasil. Porque, é muito... próprio país, porque é o seu próprio país. Pelo menos é a minha conclusão. Aí a pessoa, é muito maravilhoso morar na Suíça, lá tem as melhores condições, o emprego e tal, em Londres, na Europa. Mas os melhores empregos, as melhores condições são para o pessoal de lá. Primeiro para o cara do país. Então, na Alemanha, os melhores empregos são para os alemães. Depois para os europeus. E depois o que sobrar é para os brasileiros, para os marroquinos, para os africanos, etc, etc. Então, a gente percebeu que se você tem disposição para empreender, para criar um negócio, você pode fazer isso em qualquer lugar do país, inclusive no Brasil. Você pode prosperar e ser feliz no seu país. Não acha que indo só lá para Portugal ou para qualquer país, você vai ter uma condição extra maravilhosa porque o país é organizado. Não é. As coisas são diferentes, inclusive as leis. Então, às vezes, é mais fácil empreender aqui porque você já conhece, você tem um network, você tem alguém que te ajuda, do que você querer ir lá para Portugal com as leis dele, querer empreender lá, querer construir uma coisa lá. Então, eu cheguei a essa conclusão que o melhor país é o Brasil mesmo. Você sabe que o meu irmão mora nos Estados Unidos já há 7 anos. Ah, é? E eu sempre sou essa pessoa que fala, o que você tá reclamando? Você tá morando nos Estados Unidos, tipo, não é maravilhoso? Cada vez que eu vou, né, eu, tipo, adoraria ficar aqui, meu Deus, tudo funciona, né, seguro. Minha sobrinha, enfim, brinca na rua, anda de patinete, tem todos os negócios parafernália, nunca aconteceu nada. Mas aí, ele, se você perguntar, se quer voltar um dia a morar no Brasil, ele quer. É a saudade, né? Ele tem claro na cabeça dele que um dia ele vai voltar e tudo, até já comprou um apartamento aqui e tudo, preparando já, né, esse caminho, assim, porque realmente é muito difícil morar fora, né? A minha família é de Porto Alegre, mas a vida inteira eu já moro mais fora de Porto Alegre do tempo que eu vivi lá de vida, né? Contando aí a minha trajetória toda. Mesmo dentro do Brasil. Então, mudando de estado, morando em outros lugares, né? Mas sempre tem essa coisinha do, lá de onde eu vim era assim, ou então... Culturalmente é diferente. O pessoal até brinca quando eu vou pro sul que eu volto falando gauchês, né? Que a gente acaba falando tu, aí você já muda, né? Sim. A linguagem. É muito engraçado. Isso eu faço isso mesmo, né? Eu percebi isso. Acho que todo mundo, né? Quando eu vou lá pro sul, eles falam que eu tô com sotaque de carioca. E quando eu tô aqui no Rio, eu tô com sotaque de gaúcho. Então, eu não tenho mais sotaque de nada. Eu já tenho um sotaque próprio. É um cariúcho. Cariúcho, né? Mas, vou reforçar aqui a pergunta. Desses lugares que você conheceu, tem algum que te encantou mais? Então, falar assim, que você pensou, nossa, eu gostaria desse lugar, de ficar aqui mais tempo, pelo menos? Não, tem uns países que têm belezas naturais que não tem em nenhum lugar do mundo, né? Por exemplo, Islândia. Islândia é maravilhoso. Tem uma geografia que só tem lá. Assim, e tem países que têm uma história, uma cultura, que nem, por exemplo, Roma. Você olha lá em Roma, nossa, esse negócio tá aqui desde o ano 0, desde o ano 50 antes de Cristo, né? É incrível. Então, mas assim, para morar, eu via que não tem o acolhimento que tem aqui. A gente tem uma cultura, a gente tem uma tradição. E mesmo dentro do Brasil tem as diferentes culturas. Sim. A gente é gaúcho, a gente sabe que lá é outra história. Tem. Do Rio para cima é outra história. Sim. Então, quando eu comecei minha viagem do Rio para cima e fui conhecendo os nordestinos, eu via que é um povo mais acolhedor. Então, se eu fosse morar em algum lugar, eu ia morar no Nordeste, pô. Tu conhece o cara na rua, você já tá comendo pão com ele, de noite você já tá comendo churrasco na casa dele. Lá no Sul é diferente. Lá no Sul, para você frequentar a casa de outro gaúcho, nossa, meu irmão, tem que pegar uma confiança de 6 meses, 1 ano. Tem amigos meus carioca que vai morar lá
E já tá 2 anos, cara, ninguém me convida pra vir pra sua casa comer um churrasco. Eu falei, meu irmão, gaúcho é assim mesmo. Gaúcho é desconfiado, a casa dele é dele e ninguém entra. E o europeu é muito isso. Então, no Sul é isso, por quê? Porque a colonização no Sul foi de alemães, italianos. Então, já tem essa cultura de lá. E quando a gente foi pra Europa, a gente viu, cara, é igualzinho o Rio Grande do Sul isso aqui. São os alemão teimosos, os italianos teimosos. Eu morei 5 anos em Curitiba, o pessoal, tem gente que não gosta de Curitiba até hoje. Eu tinha amigos lá, tenho amigos lá, gostei de morar lá. Mas tem gente que fala, Deus me livre, eu morei não sei quantos anos em Curitiba, eu nunca fiz um amigo, ninguém, nem no elevador me dá bom dia. E realmente, também, lá é colonização muito húngara, tem também essa coisa da Europa, né? Então tem essas características aí, que nem lá do Sul, exatamente. É muito isso. Bom, você começou Começou não, né? Mas você teve uma longa trajetória no Exército. Que referências você trouxe, assim, nessa viagem? Você conseguiu aproveitar ensinamentos da sua vida militar para funcionar melhor aí a sua viagem, para que tudo corresse bem? Você usou alguma estratégia militar para poder fazer funcionar? Com certeza. Principalmente de carregar peso, que nem a capa do meu livro aqui. O militar, ele é forjado pra guerra, né? Então, a gente treina na adversidade. Então, você fica muito tempo sem comer, muito tempo sem beber água, você caminha muito, marchas de 40, 50 quilômetros. Então, e com mochila nas costas, peso. Então, para mim, foi muito tranquilo. Só que para minha esposa não foi. Eu ia falar isso agora. Então, ela não é militar e teve que entrar no exército aí na marra, né? É isso aí. Mas ela tava tão empolgada de conhecer o mundo todo, uma pessoa que nunca tinha saído do Rio de Janeiro, que qualquer cenário tava bom. E claro, teve o planejamento, né? No exército, a gente é ensinado a planejar um ataque, a planejar um salto de paraquedas. Eu fui paraquedista, então tem todo um briefing, planejamento, o que você faz, cálculo do vento, qual o avião, blá, blá. Então eu trouxe isso para viagem, para planejar. Cara, qual é o próximo passo? Eu já estava sempre 2 semanas à frente. Então hoje eu estava na Bulgária, daqui a 2 semanas eu estaria na Suíça. Eu já estava vendo lugar para ficar na Suíça. Quais os pontos turísticos que eu ia ver na Suíça, porque até lá já estava tudo planejado. E é o que eu uso hoje na estratégia digital. Quando eu trabalho com um expert para fazer, cara, o nosso lançamento vai ser daqui 2 semanas. Já tá tudo pronto. Já tá, os criativos do Instagram tá tudo pronto, o grupo tá pronto, já tá tudo esquematizado, já tá tudo preparado. É só lançar. Então você trouxe a disciplina militar, Trouxe a disciplina. Para sua vida. Inclusive a minha palestra, ela é dividida em 3 partes. A parte da fazenda, que eu falo estritamente de resiliência, que a vida na fazenda ela é dura. Então, você aprende a resiliência. A segunda parte da minha palestra, eu falo sobre a minha vida militar. Então, bato em cima de alta performance e disciplina. Porque a disciplina, a motivação, você pode estar motivado, mas a motivação acaba. A disciplina, não. A disciplina, disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito. Independente se você gosta ou não. Então, a disciplina fez eu chegar onde é que eu cheguei hoje. Sem a disciplina, eu não teria chegado. E eu encerro a minha palestra com a viagem. Que aí tem a ver com propósito, com significado de vida e etc, essas coisas. Que você juntou tudo. Eu juntei tudo, graças ao meu agente tá por aí. Ele que me deu uma orientada aí pra estruturar essa palestra de uma maneira que ela seja única. E realmente ela se tornou única. Então não é uma palestra do livro, é uma palestra da sua vida, da vida do Gustavo. Que quem vê a palestra e comprar o livro vai ter experiências diferentes, mas algumas histórias coincidem. Vou contar uma história lá do romano que eu conheci lá na Roma, que me mostrou a Roma de madrugada, vai ter no livro. E eu posso falar ela numa palestra eventualmente ou não. Mas a palestra tem uma pegada mais motivacional. Eu vou dar dicas específicas para a pessoa cumprir suas metas, para atingir alta performance. Isso não tem no livro. O livro realmente é minha autobiografia. Só conto, eu nasci lá na roça, não tinha perspectiva nenhuma, não falava nem português direito, e eu consegui entrar pro exército, consegui seguir carreira, eu abandonei tudo. Então, os meus medos, os meus dramas, por que eu fiz isso? O que todo mundo falava para eu não fazer e eu fiz? Então, esses dramas, é tipo uma novela mexicana, esse meu livro. E a palestra, não, a palestra já é uma pegada mais... Claro que depende de quem contrata a palestra, né? Se eu for dar dentro de uma empresa, né? O que você quer que eu desperte no público? Não, é só motivacional. Então, beleza, vou pegar mais motivacional. Não, aqui é pra gente dobrar as vendas. Então, vou falar um pouquinho mais de vendas e tal. É isso.
Legal. Você falou do aprendizado do exército, né, em relação aí o que você levou para viagem, mas da fazenda, o que você levou para viagem? A resiliência. A resiliência. Porque todas as profissões que eu tive depois da fazenda foram tranquilas. Todas. Isso eu falo no livro. Por exemplo, quando eu entrei no exército, e eram jovens de 18 anos, muitos moravam em apartamento, era criado pela avó, que nem a gente chama. Então eu achava aquilo muito terrível. Meu Deus, eu tenho que caminhar 8 quilômetros com uma mochila nas costas, eu tenho que dar tiro. Cansativo. É cansativo. Eu tenho que ficar vários dias sem comer e tal. E eu olhava aquilo ali, desmontar um fuzil em 1000 partes, saltar de paraquedas, blá, blá. Eu olhava aquilo tranquilo, porque eu vim da fazenda. Sim. Então hoje, como eu sou estrategista digital, eu trabalho online, em casa. Posso parar o que eu estou fazendo para dar uma atenção para meus filhos. É tipo de férias, né? É um trabalho, dá trabalho. Sim. Mas assim, é um trabalho que às vezes é cansativo. Às vezes eu estou falando com um expert que só tem chance para me atender às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então eu só falo, espera aí um pouquinho que eu vou botar meu filho para dormir e a gente faz uma reunião. Mas aí eu vejo, cara, é difícil? A vida no quartel era difícil? Era. Trabalhava de segunda a sexta, ainda tinha final de semana, tinha as missões, mas nunca vai se comparar ao que eu vivi na fazenda. Então, eu sempre olho para trás. Eu sempre olho para trás e vejo, cara, na fazenda era bem pior. Então, eu não reclamo. Hoje nós estamos aqui, no ar-condicionado, falando no podcast e tal. Tá tranquilo, tá suave. Sim. Porque o pessoal hoje que tá na fazenda tá lá no sol e dando desde as 5 horas da manhã. Desde as 5 horas da manhã. No sol escaldante, Ralando. pegando a enxada e plantando. E a sua família ainda mora na fazenda? Não. Quando eu voltei, no meio da viagem, eu saí da fazenda com 18 anos, mas a fazenda ficou. E aí, no meio da viagem, um pouco antes das viagens, meu pai já tinha cansado da vida da fazenda, ele viu que ele não ia ser o grande fazendeiro que ele queria ser, viu que dava muito trabalho, ele estava ficando idoso, então ele botou a venda. E aí... botou a venda e ficou uns 3 ou 4 anos vender. É difícil vender uma propriedade grande, né? E aí, quando eu tava no meio da viagem, lá pelo México, alguma coisa, eles falaram, vendemos. Falei, que glória. E quando eu voltei de viagem, eu já não pisei mais no já sítio. Eram ex-fazendeiros. Já eram ex-fazendeiros. E eu cheguei lá em Santa Cruz, na minha cidade, na casa da minha mãe, que eles já estavam morando na cidade já. E eles se adaptaram bem a essa vida fora da fazenda? Mais ou menos, né? Fica aquela, cara, o que eu vou fazer agora? Não tem uma fazenda pra fazer e tal. Meu pai já faleceu já depois disso, agora é só a minha mãe. Mas assim, eles não teriam como continuar lá. Sim. Idosos já, passado dos 65 anos, não tem condições. Sim. Então não tinha outra alternativa, senão ou eu ou meu irmão assumir, o que a gente não quer, ou vender. E aí já foi vendido e vida que segue. E aí então você voltou de viagem e já escreveu o livro? Não, você aí já foi escrevendo, não? Não, antes, quando eu tava na época do quartel, eu já não estava gostando daquela podas da minha liberdade, né? Eu já tive que eu tava às vezes de férias em casa e eu era chamado para voltar pro quartel porque tinha uma missão, alguma coisa assim. Sim. E porque eu servia aqui no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, então uma tropa operacional, então eu tava sempre em missão. Então eu já estava fazendo movimentos para sair. Então, cara, eu preciso sair daqui para um emprego melhor. Aí eu vi que eu precisava de um ensino superior para fazer concursos melhores, Polícia Federal, alguma coisa assim. Aí veio o turismo. Aí, o turismo à distância, rapidinho, aqui 2 anos e meio eu faço, beleza. Fiz o turismo, me formei. E aí eu comecei a prestar concursos públicos. E fiz Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí, numa dessas, eu fiz a prova e fiquei de suplente. E fui viajar. Larguei da pá virada e fui. Quando eu tava lá no Nepal, alguém me liga, me bota num grupo lá. Vai chamar aqui. Falei, não, mas nesse curso aí eu passei, mas eu fiquei suplente. Fiquei lá atrás, lá 300 e cacetanta. Aí ele, não, mas chamou todos os excedentes. Eu voltei e é o que eu trabalho hoje também. Além de ser estrategista digital, eu sou perito da Polícia Civil e trabalho de plantão, fazendo perícia em local de crime também. Então, por isso que você teve que cortar a viagem no... Por isso que eu encerrou no Nepal, senão eu ia continuar a viagem. Entendi. E aí você fez o livro depois desse então, tempo. aí beleza. Aí eu voltei e eu tava só nessa função só. A viagem acabou. E acabou o YouTube, acabou o Instagram, acabou tudo. E eu me escondi numa caverna e fiquei na minha vidinha tocando. E aí veio o meu primeiro filho, o Heitor. Depois veio o meu segundo filho, o Murilo. Isso já passou 4 anos. Só que daí o meu pequeno Murilo, que... Um beijo pros meus filhos aí. O Heitor, Murilo e a Rita, minha esposa. O Murilo, ele nasceu esse ano, 2023. E com 15, 20 dias de vida, ele pegou uma bronquiolite. E ficou 15 dias internado entre a vida e a morte.
E nesses 15 dias a gente passou um perrengue danado, porque a gente mora em Teresópolis e ele ficou internado em Nova Iguaçu, e aí tinha o outro filho maior, o Heitor, e aí ficava nesses 15 dias sem dormir direito, sem paz. Então foram 15 dias de trabalho árduo. Um cuidando do outro e o outro no hospital e revezando isso aí. Quando aquilo tudo acabou, eu fiz uma autorreflexão pra mim e falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Olha o que a gente conseguiu produzir nesses 15 dias. A gente conseguiu superar isso aí. Eu vi que eu tava acomodado. Que eu tava numa função tranquila, ia lá, eu tirava meu plantão e vinha pra casa e ficava vendo Netflix, fazendo nada. Eu falei, cara, eu preciso produzir algo a mais. Aí surgiu a ideia do livro. Aí eu me especializei, eu fiz mentorias, fiz cursos, me especializei na área digital, ativei meu Instagram, meu YouTube de novo. E aí eu vi que ali no mercado tinha uma demanda. Pessoas que têm um conhecimento muito bom, que nem você em hotelaria, o personal trainer que quer catar os alunos, a cozinheira que quer ensinar a cozinhar, o psicólogo que quer divulgar a palavra dele, porque ele atendendo um por um, ele não vai conseguir espalhar a palavra dele pro mundo. Então, relaxa, deixa que eu te ajudo. Foca aí, a gente grava e todo bastidor eu faço com que o produto dele, a palavra dele, se multiplique. Aí, através das inúmeras ferramentas da internet, tráfego pago, e-mail marketing, e entre outras coisas. E aí você já construiu o livro e a palestra, a sua palestra também. Isso, aí a ideia inicial era só fazer o livro e fazer palestra. Aí eu falei, cara, dá pra fazer mais. E aí você é picado pelo empreendedorismo. Falei, cara, dá pra fazer mais, dá pra fazer mais. E dá pra fazer um podcast. Você começa a puxar um fiozinho e vem vindo, né? Se eu tenho uma palestra, eu consigo fazer mentoria. Se eu dou mentoria, eu consigo dar um curso e eu consigo, eu posso, e eu vou, e ainda assim cuida de duas crianças e eu posso. E quanto mais você produz, mais você vê que você consegue produzir mais. Sim. Legal. Então esse livro é fresquinho. Mostra ele pra... Olha a capa que bonita, gente. Inclusive esse é seu. Ai, olha. Eu já tava namorando ele aqui, ó. Tava só de olho. A jornada épica de um jovem do exército em busca do propósito. O livro é fresquinho. Ele foi escrito em 20 dias. Eu posso mostrar aqui? Ó. Olha a capa que bonita também. É um soldado aqui, né? Muito legal. Muito bom. Muito e essa mochila é real. Essa mochila existe mesmo. Essa mochila da viagem? Essa mochila da viagem. Cada país que eu passava, eu comprava uma bandeirinha e eu mesmo costurava. Ah, que máximo. Olha que legal. Muito obrigada. Amei, amei, amei. Muito bom. Gustavo, sempre no final, né, como a gente geralmente traz aqui hoteleiros, né, pessoas que trabalham em hotel, eu pergunto para eles o que é ser hoteleiro para você. Mas eu queria que você, que é uma pessoa que estudou turismo, enfim, teve essa oportunidade, né, de fazer essa viagem, que é o sonho de todo o pessoal que estuda turismo, né, que acha que vai ficar viajando, só que não. E você teve essa oportunidade, né? Então, para você, quando a gente fala de hotelaria, o que te remete? O que traz, assim, como entendimento, né? O que você acredita que um hoteleiro precisa ter para ser um bom hoteleiro? Eu acho que o hoteleiro, não só... O hoteleiro principalmente, mas assim, qualquer pessoa que queira empreender é se apaixonar pelo cliente. Então, você dá uma atenção especial para o cliente. Às vezes, hoje em dia, a gente está num mercado que está tudo meio automatizado. Você entra num chat, um robô que te responde. Você tem um problema no seu atendimento ao cliente, você não fala com a pessoa responsável. Peraí que eu vou chamar o gerente, que eu vou chamar não sei quem, que eu vou chamar não sei o quê. Então, as melhores experiências que eu tive em hotéis era quando o dono estava presente. Sabe? Quando o dono te dá uma atenção. Oi, eu sou o fulano, eu sou o dono do hotel. Aí tu fica assim, pô, o cara é o dono do hotel. E no México a gente também ficou num lugar lá que tinha excursões de rafting, não sei o quê. E era o dono que estava sempre presente. Então, e que nem esse que eu falei da Itália. É claro que às vezes você tem um império de hotéis e muita coisa, não tem como você tá. Mas você parar um pouco para ir pro saguão do seu hotel e escutar o cliente. Perguntar para ele, o que você tá achando? O que foi a melhor coisa que você viu aqui? Ah, o café da manhã e tal. O que não foi bom? Escutar o cliente. Porque daí é aquela... Você criar... Deixar o cliente se apaixonar pelo seu hotel. Porque tem produtos que a pessoa não vai repetir. Tem produtos que você compra para um determinado fim. Sim. Eu tenho um expert que ele vende curso e acompanhamento para a pessoa passar em teste físico para concurso público. Ele não vai comprar de novo. Se ele passou. Passou, acabou. Agora, o hotel não. Tem gente que compra uma casa na praia para ir toda vez na mesma casa. Só que tem gente que tem aquele hotel favorito. Sim. A minha mãe é uma. Ela vai 2 ou 3 vezes por ano no mesmo hotel em Santa Catarina, de águas termais, e não tem nada demais lá. É só água quente. Por quê? Porque ela se encantou pelo hotel.
Então, esse é o recado que eu posso dar para o pessoal que está com o seu hotel. Encante seu cliente. E ele é o melhor propagador da mensagem do seu hotel. Sim. Ele vai recomendar, ele vai dizer, nossa, eu vou num hotel toda vez e as pessoas vão se interessar. Claro que você vai naquele hotel de novo. Porque aquele hotel é sensacional. E aí a pessoa vai perguntar, que hotel é esse? Por que ele tem de tão bom? E aí o você boca gosta mesmo. Você gosta mesmo desse hotel, você vai lá 50 vezes. Porque tem pessoas que compram uma casa na praia e vai sempre na mesma casa. Por que uma pessoa não pode ir sempre no mesmo hotel? Sim. Porque ela gosta, porque ela se encantou. Sim. O que faz a diferença entre um hotel e outro são as pessoas que estão lá dentro. Exatamente. É sempre assim, né? O atendimento. Porque todo hotel tem uma cama e um café da manhã. Teoricamente, isso é um hotel. Assim, falando grossamente, né? São as experiências que ele vai ter que encantam ele. Então, se ele chega e vê que tem um roupão com o nome dele, uma carta escrito, olá, Gustavo Amaral, tudo bem? Eu vou olhar, caraca... Personalizado, e assinado, né? O gerente do hotel ou o dono do hotel, eu falei, eu me sinto importante. Sim. Ele está me valorizando como cliente. Sim. Então, isso é o que a gente fala, que a gente aluga um triplex na cabeça da pessoa. A pessoa nunca vai esquecer aquilo ali. Vai guardar aquela quarta, vai guardar aquele roupão, sei lá, vai guardar o sabonete com o teu nome, alguma coisa nesse sentido. Sim. Que a pessoa vai olhar assim e vai dizer, acho que eu vou voltar lá. Gostei de ser tratada assim, vou voltar lá. É até engraçado. Eu sou hoteleira há 25 anos, então já fiquei em muito hotel. Hoje eu dou treinamento para hotel, então eu tô sempre dentro de hotel, né? Mas aconteceu uma coisa esses dias, eu fui dando treinamento no resort, isso nunca tinha me acontecido. Já tinha acontecido de colocarem foto dentro do apartamento, né? Um varalzinho de foto, um porta-retrato, alguma coisa. E eu tenho 2 gatos, eu não tenho filhos, eu tenho 2 gatos. Eu cheguei no hotel, tava procurando um apartamento, quando eu olhei a porta, do lado no corredor, tinha foto dos meus 2 gatos na porta do corredor, assim, legal. Tipo, eu lembro que eu olhei e achei aquilo tão engraçado, porque, tipo, imagina os outros hóspedes passando, né? Não devem ter entendido nada, mas eu, na hora, me conectei, eu falei, nossa, que incrível, tipo, nunca tinha me acontecido, assim, de colocarem no corredor, né? Nesse mesmo hotel tinha de aniversário, quando o hóspede saiu de aniversário, né? Tipo, feliz aniversário. Então, é isso que você falou, são as experiências, assim, né? O jeito que a gente vai ser reconhecido como hóspede, né? Sim. Dentro do hotel, daquele hotel, né? Que você gosta. A conexão é sempre importante. Tanto na hora para vender, a pessoa não vai comprar de um vendedor que não conecta. Sim. Então, primeiro você precisa conectar com a pessoa para vender. Sim. E a experiência, ela fideliza. Então, se você já está conectado com a pessoa, ela já foi na tua, ela já te comprou, não custa nada você dar um algo a mais, dar um algo a mais que ela não está esperando. Cara, eu comprei um hotel. Eu só vim aqui para dormir, estou a negócio. Vim aqui dormir. Mas daí tem um negócio a mais ali que você fala, nossa, não estava esperando por isso. Aí você encantou e você fidelizou o cliente. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, antes de irmos então para o Catilis, eu quero chamar aqui o nosso patrocinador maravilhoso, Milicare. Mais um dia normal de home office, certo? Ups! Mas calma! Para remoção, limpeza e higienização de carpetes e tapetes, você tem a melhor solução. Milikit Tira Sujeira. Praticidade e segurança para o seu tapete ou carpete durar muito mais. Cientificamente testado e aprovado para remover as sujeiras mais difíceis. É fácil, prático e limpa de verdade. Seu melhor amigo para cuidar de carpetes e tapetes. Milikit, o tira sujeiras à prova de pessoas desastradas e pets bagunceiros. A Milicare é um parceiro muito querido, muito especial aqui do Papo de Hoteleiro. Essa empresa maravilhosa responsável aí pela higienização de têxteis dentro dos nossos hotéis. Então, carpetes, estofados, colchão, cortinas, isso tudo que principalmente pós-pandemia está sendo muito considerado aí, levado em consideração com os nossos clientes, os nossos hóspedes. Então, você que está buscando uma empresa responsável, uma empresa preocupada com a sustentabilidade, porque todos os produtos da Milicare são biodegradáveis, a higienização é toda a seco, você pode imediatamente
utilizar os móveis, o carpete, depois dessa manutenção, dessa limpeza, entre em contato agora pelo Instagram, @milicarebrasil, Milicare com 2 L, gente, milicarebrasil.oficial. Entre em contato com eles, manda lá um direct, que com certeza eles vão poder orientá-los e ajudá-los aí em qualquer lugar do Brasil. Muito bom, muito bom. Vamos então para o Cat List, que é aquele momento onde as pessoas mandam uma pergunta. E eu peço para os meus convidados me ajudarem aí, né, na resposta. Então, a pergunta que a gente recebeu é aqui, ó. Como aplicar a alta performance na vida e nos negócios? Você é uma ótima pessoa para responder sobre isso, né? Porque a pessoa que é militar, andou 67 países. Atleta de ponta. Atleta, né? Atleta de ponta. Paraquedista. Como que a gente traz essa alta performance aí para nossa vida, né? Você falou que tem filhos ainda, né? A gente falou bastante de trabalho, mas a gente sabe que tem a vida pessoal, Quem tem filho já né? tem que atuar em alta performance, que senão não dá conta. Senão não dá conta, né? Eles dominam. A pessoa primeiro tem que entender o que é alta performance. Alta performance é você fazer o trabalho com excelência. Mas não é só isso. Eu posso fazer essa caneca aqui com excelência, acabou, e depois eu posso não fazer mais. Eu posso fazer uma outra caneca sem excelência. Isso não é alta performance. A alta performance, ela se perdura no tempo. Então, quando você fala em alta performance, você tem que atuar com excelência ao longo do tempo. Você atinge um platô e fica nele. É difícil se manter na ponta? É. Você vê que um atleta, quando ele é de ponta, ele nunca vai ser campeão para sempre. Sim. Uma hora ele vai se cansar e vai vir um outro que vai assumir o lugar dele. Então, a alta performance aí. É isso. E como ter alta performance, principalmente nos negócios da hotelaria, por exemplo, trazendo aqui pro nicho de vocês, é você fazer tudo com excelência ao longo do tempo. E dentro disso tem que entrar a inovação. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, vai ficar tipo, de novo isso? Eu já vim aqui, sempre a mesma coisa. Então tem que ter a inovação também entra dentro da alta performance, da excelência. Sim. Então é se perdurar, fazer o seu melhor. E hoje em dia, quando a gente fala em ser o melhor, você não precisa se esforçar muito, não. Se você só fizer o que tem que ser feito, bem feito, você já está acima da média. Porque verdade. Eu já cansei nessas minhas viagens aí, às vezes ninguém queria nos receber. Cara, vou ter que ficar no hotel. E aí, qual hotel que eu pegava? O mais barato. Aí você via assim, minha Nossa Senhora, era um colchão no chão, era barata passando, era no subúrbio das cidades. Então, você sabe que se você fizer uma coisa bem feita e manter aquilo ali, manter um hotel limpinho, um bom atendimento, um sorriso no rosto, um café decente, você já está acima da média de todos os hotéis do país. Sim. Tem um amigo meu que é gerente em hotel de luxo. Aí, uma vez ele estava participando também de um talks e perguntaram para ele o que era luxo, né, para você. E ele falou, luxo para mim é tá bem no lugar onde eu tô. Tipo, não é me sentir bem, né? Independente se eu tô num hotel mais simples, se eu tô num hotel super sofisticado, mas se eu tô me sentindo bem naquele local, se eu tô me sentindo acolhido, confortável, pra mim isso é luxo. E realmente, né? Que nem você falou, você já passou vários perrengues aí, às vezes só de ter um lugar limpinho pra você já tá no luxo, né? Já era uma situação que te deixava bem, né? Confortável, né? Com certeza. E depois da volta, da viagem ao mundo, eu tava que nem naquele filme do Náufrago, que ele volta pra casa, ele começa a ver as coisas assim, nossa, tem água na torneira, uma cama pra mim, um armário com roupas. Exclusivo, né? Exclusivo. Eu passei 2 anos com uma mochila com 3 camisas dentro e renovando as camisas. Achava um outro, quer trocar comigo? Trocava. E aí você falou do luxo. Luxo pra mim é diferente. O luxo pra mim é tempo. E cada vez mais hoje em dia é a pegada do momento. Quem tem tempo tem luxo. Porque às vezes a pessoa só fica brigando por dinheiro, por bens materiais, sendo que no final da vida a gente só quer ter tempo. Tem um pouquinho mais de tempo. É o bem mais escasso, né? É o bem mais escasso. É verdade. Não, com certeza, eu também concordo com você sobre o tempo. Ainda mais quando eu venho de umas pegadas assim muito loucas, eu penso, nossa, gente, eu queria só mais umas horinhas no dia. Por que o dia não tem 25 horas? Exatamente. Por que não tem? Mas enfim, mas não tem, né? Então, e aí pra gente aprender a se virar, né? No tempo que a gente tem. Exatamente. Muito bem. Bom, antes da gente passar para as nossas crônicas hoteleiras, quero falar aqui do nosso parceiro, nosso patrocinador, a lavanderia
Casablanca. A Lavanderia Casablanca é uma lavanderia maravilhosa, especialista em atendimento para hotéis. Eles atendem outros segmentos, mas o nicho forte deles é a hotelaria. Então trabalha com locação de enxoval, higienização de uniformes, enfim, tudo que você precisa para ter o seu hotel, o apartamento aí do seu hotel cheirosinho, arrumadinho, limpinho, que a gente estava falando aqui agora, né? Então, eles são muito cuidadosos com o seu enxoval, seja ele próprio ou locado. Ficam no interior de São Paulo, em Votorantim, atendem todo o estado de São Paulo, mas também algumas capitais aí do Brasil. Então, entre em contato com a Lavanderia Casablanca, fala com a Maria, com o Wilson, que vão atendê-los aí com todo o carinho que eles sempre tiveram aí com a gente também. Então, @lave_Casablanca. Entre em contato com eles e fala que você viu aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ter, um atendimento VIP. Muito bem, vamos lá, Gustavo. Agora é ótimo. Agora, eu fui falar crônicas e falei agora, que tudo junto, né? Agora tem um momento que todo mundo adora aqui, né? Quando eu falei que eu ia ter um podcast de hotelaria, todo mundo perguntou, mas é para contar as histórias engraçadas? Porque temos muitas, né? Eu falei, gente, vai ter essa parte, não vai ser disso, mas vai ter essa parte também, que são as crônicas hoteleiras. Eu tenho certeza que você deve ter muita coisa, né, inusitada ou engraçada ou, enfim, que você passou aí na sua viagem ou na sua trajetória para contar. O que você trouxe de história diferente aí para contar pra gente? Bom, já que você é mãe de gatos, eu vou contar uma história de gato. Tem 2 histórias boas de gato. Em 2 hóspedes, dois guests, né, que nos receberam. 2 hosts, né, que nos receberam. E um deles era um russo, morava lá na Sibéria. Lá. Foi o dia que a gente pegou menos 18 graus lá. Nossa. E ele deixou a gente dormir na sala. E ele morava sozinho com 2 gatos. Uhum. E no meio da madrugada, os 2 gatos brincando e correndo por cima da gente, e pisava em cima de mim e gritava. E a outra história do gato foi em Berlim, na Alemanha. A gente teve que ficar um período maior em Berlim porque a gente estava pedindo visto da China. Uhum. E do nada, o cara que nos recebeu também morava sozinho, também morava com gato. E ele passou mal, deu uma pedra nos rins e foi internado no hospital. Ficou 5 dias no hospital. E ele fez um pedido pra gente. Ele, cara, vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem, mas cuida do meu gato. Dá comida pra ele, dá água pra ele. Eu falei, pode deixar. Uhum. E a gente tinha o costume de tirar uma foto com a pessoa que nos recebeu. A gente tem mais de 100 casas com fotos de 100 pessoas. E o cara tava no hospital e tirou foto com quem? Tirou foto com o gato. O gato preto é o gato que nos recebeu. O nosso anfitrião aqui foi o gato. Porque o dono dele tava no hospital. Porque o dono dele tava no hospital e tal. A gente ajudou o cara, levou o computador pra ele no hospital. Então pode ficar tranquilo com o teu gato e tal. A casa e o gato tá garantido, a casa, né? O gato tá daqui, ó. O que mais a gente queria. Ficar numa casa só pra gente e tal, geladeira pra gente e tal. Sim. Essa é uma das histórias. Ai. É isso. Ai, muito bom. Não, os gatos, eles são mesmo pitorescos, assim, né? Eles têm essa... E a casa é deles, né? Sim. A gente só mora lá, no caso. Sim, é isso aí. A gente é que mora, né? Vocês que são os intrusos lá na casa dele. A gente que é intruso, exatamente. Mas a gente, né, dentro da hotelaria, agora, ultimamente, né, tem muito forte esse movimento pet friendly, né? Uhum, de permitir, enfim, hospedagem de cães e gatos, geralmente, né? A gente tem um limite também, que não dá pra ser qualquer cão. Sim. E também, né, às vezes o gato tem lugar que não dá, porque não tem tela de proteção, não tem nada, então é um risco aí grande que a gente tem, né? Mas tem muitas histórias, tem donos de pet que deixa o pet e vai turistar. Ah, não, aí não dá. Eu já tive história que eu tive que tirar o cachorro de dentro do quarto e deixar na minha sala até o dono voltar, porque a gente ligava e ele falava, não, eu já tô chegando, 10 minutinhos estou aí. Passava 10, 15, meia hora, nada. Ligava, senhor, tipo... Ele tá chorando e tal, desesperado. Não tá no ambiente dele, ele não conhece, o cheiro é tudo diferente. Achou que foi abandonado, né? Não, já tô vindo. Aí eu falei, quer saber? Aí os vizinhos começavam, né? Os outros apartamentos começavam a ligar. Tipo, esse cachorro tá sendo maltratado. Eu vou ligar pra não sei quem. Eu falei, não, vou lá, tirei o cachorro. Pequenininho. Levei pra minha sala, falei, vai ficar aqui com a tia Liz até seu pai voltar. Aí ele ficou todo felizão lá, os meninos já botaram aguinha e não sei mais o que, ele ficou tranquilo. Mas assim, é complicado, esse povo que viaja com pet tem que aprender, né? Entender, né? Eu tenho um cachorro e geralmente eu tento, quando eu vou viajar, eu deixo ele com alguém, com um hotel de cachorro, porque, cara, não dá, você não curte a viagem. Sim. Como é que eu vou fazer uma trilha, vou conhecer lá, vou lá pra Salvador, vou lá na igreja do Bonfim, e o cachorro? Sim. Ou leva junto ou deixa no hotel. Vai deixar ele o dia inteiro no hotel? Não dá. Então eu prefiro deixar ele em casa, bem tranquilo. E pra eles não é divertido, né? Não é. Eles não curtem, realmente. Muito bom, muito bom. Bom, antes do nosso check-out, vamos
falar um pouquinho da nossa patrocinadora, Gráfica Milas. A Gráfica Milas é uma gráfica que fica em São Paulo, atende o Brasil todo e elas são especialistas em materiais para hotelaria. Então, se você está precisando renovar o material, papelaria do seu hotel, da sua pousada, criar alguma coisa de identidade visual diferente para a sua unidade, alguma campanha que você vai fazer, alguma promoção diferente, entre em contato com a Gráfica Milas, fala com a Camila, com a Gorete, elas vão atendê-los com toda a rapidez e com todo o cuidado que sempre atendem a gente também. Então, entre agora no Instagram, @graficamilas, tudo junto, Graficamilas, e chama elas lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, o material vai ficar maravilhoso. Ó, essas canecas aqui, Graficamilas, tá? Nossa caneca aqui maravilhosa, ó, papo de hoteleiros, colo de hoteleiros. Então, tem muita coisa legal para abrilhantar ainda mais o seu hotel. Muito bem, Gustavo, chegamos no nosso check-out. Poxa, passou rápido, hein? Quero agradecer muito meu livro, vou devorar, eu adoro livros de viagem, coisas, né, sobre viagem, obviamente. Fiz turismo, mas porque gosto e porque realmente aplico, né, tudo isso, apesar de ter trabalhado muito em hotelaria. Quero te pedir para deixar alguma dica para a galera que está começando, né, ou no digital, que é o seu nicho agora principal, né, ou que está pensando em fazer um mochilão, né, quais são as principais dicas que você traz aí para esse pessoal? A dica que eu dou para qualquer pessoa é saber bem o que quer. Eu passei muito tempo dando voltas porque eu não sabia o que eu queria. Então, acho que eu falo isso também na minha palestra. Acho que a gente falou muito de alta performance. Para ter alta performance, você tem que dormir bem, se alimentar bem, se exercitar e tal. Mas não adianta nada disso se você não tiver clareza, não tiver foco. Para onde você está indo? Não adianta você estar indo pro caminho errado. Às vezes eu falo assim, eu viajei o mundo por 67 países, as pessoas falam, nossa, como é que você conseguiu ficar tanto tempo fora de casa? Deus me livre fazer um negócio desse. Porque realmente não é para todo mundo. Sim. Às vezes as pessoas olham, nossa, seria muito interessante viajar o mundo por 67 países, mas não é fácil. Tem um preço a se pagar. 2 anos sem ver família, 2 anos sem ter uma casa. Uhum. Então quando a gente voltou para casa, a gente realmente se sentiu estranho. Caraca, eu tenho uma casa, eu não vou sair daqui mais. Vou ficar aqui para sempre. Agora eu tenho o meu banheiro, eu tenho a minha... Então é diferente. Então, a dica que eu dou é, se você é do ramo hoteleiro, quer abrir um hotel e é o que você gosta, vá em frente. Mas você tem que identificar o seu ponto forte, sua habilidade, e é aquilo que você gosta. É aquilo que você faz desde cedo, é aquilo que você... Cara, eu gosto de fazer isso. Eu não me importo em trabalhar de graça. O que é aquilo que você faria de graça? Isso é coisa que você gosta, é o seu talento. Foca nisso que não vai ter erro. Muito bom, muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Adorei, adorei. Se fizer um outro tour desse, depois pode voltar aqui. Vou conhecer os outros 100 e poucos países que tem. Os outros, só faltou 100 e poucos, né? 130 e poucos, acho que são 190. Quem sabe, né? Deixa os filhos crescerem um pouco, aí você não entra nessa aventura de novo. Agora é só Disney, Beto Carreira, só essas coisas assim com essas crianças. Muito bom. E você que está aí nos acompanhando, que ainda não segue a Escola de Hoteleiros no Instagram, entra lá agora, @Escola de Hoteleiros. E também já faz a sua inscrição, né? Ativa o sininho aqui no YouTube para você receber sempre notificações dos novos episódios que toda semana entram no ar. Então, até mais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.